Olá, hoje a gente vai mergulhar numa proposta, no mínimo, radical para lidar com o crime organizado no Brasil. E o mais interessante é de onde ela vem, de um autodeclarado ex-integrante de uma facção criminosa. Para começar, essa frase já diz tudo. Vivemos uma guerra urbana. É assim que a pessoa por trás dessa análise, que se identifica como Frank, enxerga a situação. Para ele, isso aqui já deixou de ser segurança pública há muito tempo. Agora é um conflito aberto. E é essa ideia que serve de base para todo o plano que a gente vai ver. E o que exatamente motivou essa manifestação tão forte? Bom, o estopim foi uma mega operação envolvendo polícia e militares que aconteceu no Complexo do Alemão, lá no Rio de Janeiro. Foi esse evento que serviu de gatilho para ele vir a público com essa análise. E aqui vem a primeira grande surpresa. A posição dele é bem clara. Ele não só apoia a operação, como ele afirma que a própria comunidade quer essa intervenção, que os moradores querem uma limpeza na área. Uma visão que, convenhamos, vai na contramão do que a gente costuma ouvir. Ok, mas se a situação é essa, por que o crime organizado parece tão forte e tão resistente? Segundo ele, é porque o público em geral não entende a verdadeira dinâmica por trás das operações e principalmente da resistência que a polícia enfrenta quando entra nas comunidades. E aqui está o ponto central do argumento dele. Ele diz que os vídeos, os protestos, tudo que chega até o grande público, na verdade, seria parte de uma estratégia dos próprios traficantes para criar pressão popular e fazer a polícia recuar. E ele até detalha como isso funcionaria. Primeiro, vídeos com cenas fortes são espalhados de propósito. Mas ele vai além. Chega a afirmar que 90% dos protestos em comunidades são, na verdade, organizados e financiados pelas facções. E que algumas ONGs acabariam servindo de ponte entre os criminosos e a opinião pública. Essa citação aqui, olha, ela é a chave para entender a ideologia por trás do plano. Para ele, a discussão sobre direitos humanos para criminosos atrapalha. É uma visão de tolerância zero, e é justamente essa ideia que vai sustentar as medidas drásticas que ele propõe. Pois é, a partir desse diagnóstico, ele acredita ter a solução definitiva. Ele afirma com todas as letras que qualquer governante com vontade política de verdade conseguiria acabar com o crime organizado no Brasil. E o prazo? Apenas 4 anos. Vamos ver como. O plano é realmente drástico. Primeiro passo, intervenções militares em todas as comunidades do Rio e de São Paulo, ao mesmo tempo. Segundo, isolamento total de todas as lideranças conhecidas. Terceiro, prender imediatamente todos que já estão mapeados pela polícia como membros de facção, mesmo sem mandado. Quarto, fechar as fronteiras. E para garantir que tudo isso seja executado, o quinto e último passo, ativar a lei marcial. É uma proposta de força máxima, sem meio termo. E como justificar uma medida tão extrema? Bom, ele apresenta a ideia como uma troca. A população teria que aguentar 1 ano de dificuldades, de restrições severas, ele usa a palavra veneno, mas em troca teria uma vida inteira de paz, de segurança. Um sacrifício em nome de um bem maior, na visão dele. A partir daqui, o argumento dele muda de foco e se torna abertamente político. Ele começa a conectar o problema do crime diretamente com o governo, fazendo acusações bem sérias e diretas. Ele constrói todo o argumento político dele em cima de uma pergunta provocadora, que ele direciona para todo mundo, não importa a ideologia. Ele questiona por que, na visão dele, todas as grandes facções criminosas do país apoiam o atual governo. E aqui está a acusação principal, de forma bem clara. De um lado, a alegação, o PCC e o partido PT estão interligados. Do outro, a justificativa que ele dá para isso. E ele faz questão de dizer que não é uma teoria, mas sim um fato observável, porque, segundo ele, esse apoio é visível para quem quiser enxergar. Para reforçar o ponto, ele crava que no Brasil de hoje não dá para falar do PCC sem falar do PT. Na lógica dele, as duas coisas estão tão conectadas que se torna impossível pensar numa solução política convencional para o crime. E para fechar o raciocínio, depois de apresentar o problema, a solução e os supostos culpados, ele coloca a situação toda como uma escolha que cada pessoa, cada cidadão, precisa fazer. Na visão dele, nessa guerra urbana, só existem 2 lados. De um lado, as forças de segurança. Do outro, os criminosos, que ele descreve de forma bem gráfica. Os que recrutam crianças, que roubam aposentados. Para ele, não existe meio termo.
E ele termina com esse desafio jogando a pergunta diretamente para quem está assistindo. Ele diz que já escolheu o lado dele, que é o lado da polícia. E aí ele pergunta, e o seu lado qual é? É um convite forçado à reflexão dentro da lógica que ele apresentou. No fim das contas, essa análise toda nos joga diante de uma questão fundamental, que vai muito além de uma única opinião. Um plano tão extremo como esse nos força a pensar até onde uma sociedade pode ou deve ir para garantir a segurança. Onde fica a linha que separa a segurança da liberdade? A resposta para essa pergunta, no fundo, define o tipo de futuro que se quer construir.